Olá! A cada trimestre, nossas ofertas da Escola Sabatina contribuem com projetos que fazem crescer a obra de Deus na terra, pois abrem portas para a pregação do Evangelho. Nesse terceiro trimestre de 2020, as nossas ofertas contribuirão com a divisão Centro-Oeste Africana, local de costumes tribais, presença muçulmana, governos ditadores e muitas vezes aliados à corrupção. Tudo isso dificulta o desenvolvimento da igreja. Com um pouco menos de 1 milhão de membros para alcançar uma população com mais de 436 milhões. Serão beneficiados países da Nigéria, Libéria e Guiné. Vamos conhecer um pouco desses países? A Nigéria é conhecida hoje como o gigante da África, dividida exatamente ao meio, tendo os cristãos ao sul e os muçulmanos ao norte, em meio às savanas. Um pouco maior que o estado do Mato Grosso, mas com seus 150 milhões de habitantes e umas 250 etnias diferentes. Tem como língua oficial o inglês. A população da Nigéria sofre com a presença de rede de crime organizado no tráfico de drogas, prostituição, violência política e perseguição religiosa. Essa imensa população sofre com muitos tratamentos cruéis, desumanos, exploração sexual de crianças, casamento infantil, e estima-se que ainda exista 700 mil escravos no país. Apesar de sua imensa economia e comércio de petróleo, a maior parte da população vive na pobreza absoluta, sem água potável, com problemas de saúde e educação. Por isso, uma parte das ofertas irão para Abuja, capital da Nigéria, para estabelecer um centro médico que é uma necessidade urgente. Partimos agora para a Libéria, onde o clima é bem quente, mas com muitas chuvas. Esse território se divide com florestas, mangues e pastagens secas, que são as savanas. É importante também conhecermos sua colonização, pois sua história é única. A Libéria teve origem com a vinda de milhares de escravos americanos libertos nos Estados Unidos e libertos também dos navios negreiros vindos de toda parte do mundo. Já passaram por várias guerras civis. Grande parte da população sofre com a fome e a desnutrição. Eles perdem muitos de seus bebês antes de completarem 1 ano de idade. Apesar do próspero cultivo de arroz, mandioca, café, cacau, cana-de-açúcar e o comércio e exportação de madeira, borracha, ferro, existem muitas pessoas desempregadas, vivendo abaixo da linha da pobreza, sofrendo ainda mais com epidemias que crescem em toda a região. A média de esperança de vida é de apenas 39 anos. Na Libéria, nossas ofertas vão ajudar a abrir em Buchanan uma escola de ensino fundamental e um centro urbano de influência. Já a Guiné possui uma economia crescente, porque sua região, a terra, a água, as condições climáticas favorecem a agricultura e a pesca. Também há grande quantidade de minerais, como diamantes e o ouro. O cristianismo cresce lentamente, pois 90% da população é muçulmana e eles estão por toda parte, ensinando o islamismo nas madraças, que são as escolas muçulmanas. E quando uma pessoa recebe o cristianismo, ela é rejeitada por sua família. A Igreja Adventista do Sétimo Dia já tem reconhecimento do governo para pregar na região, porém é apenas uma pequena parte, 5% da população. Que grande desafio, não é mesmo? Por isso, nossas ofertas irão ajudar a construir em Conakry, capital de Guiné, o Colégio Cobaia, para ensino infantil, fundamental e médio. Esses são os 3 países que receberão nossas ofertas. Durante o trimestre, vamos poder encantar as crianças, como a história de Brilã,
que teve que abandonar sua família por causa de perseguições por parte de seu pai. Já Vilmó foi impedido de comer aos sábados. Emma, jogada num poço e não podia ir à escola. Priscila sentiu em uma noite um alívio ao se desprender uma mão invisível de seu pescoço, porque ela orou em nome de Jesus. São histórias fortes, não é mesmo? Elas vão mexer com as nossas crianças. Mas como podemos despertá-las para trazerem suas ofertas a cada semana e no 13º sábado? Em primeiro lugar, orando por elas. E que tal pedirmos para que elas também orem pelas crianças da África? Junto a esse material pode ser encontrado 13 curiosidades, 13 motivos de oração e 13 atividades para serem realizadas no decorrer do trimestre. Pedimos a vocês, professores, que orientem os pais para que esses materiais que vamos apresentar sejam também preparados por eles, caso nossas classes não estejam funcionando ainda. Para tornar o momento das missões ainda mais interessante, monte um cenário mostrando a região com florestas, talvez savanas, que são locais muito secos, com poucas árvores e intensa luz solar. Chove muito também nas savanas e os grãos brotam. Porém, os animais da região, como a zebra, comem tudo que brota, vindo a secar novamente com a chegada de sol intenso. Nessa região não há água potável, nem água encanada, e as pessoas não têm torneiras em suas casas. É comum usarem baldes para buscar água no poço ou numa torneira bem distante de suas casas, e nem sempre ela é clarinha. Aqueles que podem pagar compram água para beber e para fazer comida. Girafas, macacos, bananeiras, tudo isso pode compor o cenário, mas também podem servir de incentivos de presença. Lembrando que tudo que formos preparar, não podemos entregar na mão das crianças. Se um incentivo como bananas, cocos, barcos, peixes, eles devem ser manipulados pelo próprio professor. Escolas e clínicas também podem ser preparadas, como um quebra-cabeça, para ir montando uma parte a cada sábado. Se fizermos um quarto de hospital, podemos colocar um móvel a cada semana, ou uma carteira escolar. Já os recipientes para colocarmos a oferta podem ser preparados como um cofrinho que os próprios pais podem fazer em casa com a sua orientação, que podem ser uma carteira escolar, ambulância, cabanas. Podemos aproveitar para falar às crianças que nesse tipo de moradia não há móveis como nós conhecemos. Muitas vezes há apenas uma esteira para dormir. As roupas típicas africanas têm um colorido forte e alegre. E as roupas para irem à igreja costumam ser as melhores, pois para eles o sábado é como um dia de festa. Uma coisa bem interessante é que nas programações especiais, eles costumam comprar o mesmo tecido para todos se vestirem iguais. Podemos também utilizar alguns mapas para as crianças entenderem que vamos ajudar pessoas que moram bem distantes de nós. Vamos falar de alimentação? É bom lembrar que na maioria das casas não há geladeira. Na região se come muito pão, banana, arroz com extrato de tomate e peixe, pimenta quase em tudo, até na pizza. Não usam comer doces, comem castanha de caju, mas não a fruta. O lanche que é vendido na rua costuma ser banana da terra assada e inhame assado. Existe na região vários tipos de feijões. O abacate é utilizado para comer com pão.
Aos sábados, alguns passam o dia todo na igreja, principalmente se moram longe. Por isso, a melhor refeição da semana é a do sábado. A música africana é marcada por um ritmo forte e alegre. Eles se utilizam de instrumentos como tambor, ganzá, reco-reco, bongô, cachixi e muitos outros. Costumam fabricar seus próprios instrumentos de produtos da natureza, assim como os brinquedos das crianças. Você vai encontrar junto a esse material sugestão de música para cantar nesse trimestre. Para contar a carta missionária para o rol do berço, podemos utilizar um bebê e mostrar para as crianças como a mamãe costuma amarrar com um tecido o bebê às suas costas, pois as mães precisam trabalhar. Elas prendem os filhos no corpo, assim elas ficam com os braços livres e podem realizar suas atividades. Professores dos adolescentes podem explorar o ritmo musical, os instrumentos, as comidas, combinando, quem sabe, uma noite africana, levando a cada sábado curiosidades dessa região com uma diversidade cultural enorme. Junto a esse material, você vai encontrar vídeos que vão ajudar com curiosidades e desafios. Motivemos nossos alunos trabalhando a cada semana para que eles possam contribuir com suas ofertas e os projetos possam acontecer nessa região da África. Sing